último sábado, né, dia primeiro, né, o primeiro dia do ano, é um dia dedicado a Santa Maria, Mãe de Deus, né? E o senhor falou, né, sobre servir a Deus, logo no início, quando você estava abrindo o programa, sobre servir a Deus, né? E nós podemos pensar Maria como a serva de Deus. Maria, aquela que utiliza da sua maternidade um serviço a Deus. Ela, quando na própria Anunciação, quando o anjo diz que ela vai ser a mãe do nosso Salvador, a resposta dela imediata é: eis aqui a serva do Senhor. Então, a sua primeira palavra ao saber disso é se colocar a serviço. E também a gente pode parar e pensar que o seu primeiro ato também é um ato de serviço, porque ela vai visitar Isabel, do qual o anjo avisou a ela que também estava grávida. Ela não se Verdade. colocou na posição de rainha, ou de absoluta, ou de alguma coisa que estivesse acima de alguma realidade, né? Ela se Esperando coloca que os outros servem a para... proclamem a rainha ou que alguém venha a servir, né, por conta disso. Ela não, ela se coloca a caminho e vai lá visitar Isabel para se colocar a serviço. É verdade. Isso é uma reflexão muito bacana, porque até mesmo nos dias de hoje, todo mundo quer ser grande, todo mundo quer ter destaque, todo mundo quer aparecer. E o que o Jesus vai falar para os seus apóstolos, né? Quando os dois estão lá, o Tiago e o João, querem um sentar à direita, outro à esquerda, né? Ele vai falar o quê? Que aquele que quiser ser grande, seja o vosso servidor. Então, acho que começar o ano, né, dessa forma, refletindo sobre Maria, colocado até sábado, dia de Nossa Senhora, dia primeiro, dia da Mãe de Deus, né, Santa Maria, Mãe de Deus, é aquela que nos dá o exemplo de serviço. Como a gente pode começar o nosso ano, então, nos colocando como servo de Deus para que esse ano seja exatamente um ano de trabalho e serviço ao Senhor? É claro que isso é um desafio no primeiro dia do ano e em cada próximo seguinte dia deste ano, né? Nós acho que não temos essa capacidade de, tomando uma decisão, tomando um propósito, fazer dele, apenas uma vez tomando essa decisão, fazer dele o ano inteiro. Seria bom até, mas precisamos confirmar todos os dias. Basta lembrar aqueles propósitos que a gente faz, né? Este ano que eu vou fazer isso, vou fazer daquilo. Não sei se alguém já fez pesquisa. Quantos destes propósitos se tornaram Foram cumpridos, né? realidade, foram cumpridos, né? A gente tem essa coisa, como essa coisa nova. Eu acho que é muito bom, né? Se a gente tem esse olhar, mas não pode esquecer, repito de novo, né, que tomando essa decisão no início do ano, tem que tomar também no dia 2, como hoje, dia 3, dia 4, dia 5, e exatamente, na verdade, olhar isso como uma postura de vida, né? E eu quero ter uma postura de vida. Qual? Exatamente postura daquele que serve ao Senhor. E, como você apontou antes, Nossa Senhora é para nós o melhor exemplo de fazer da própria vida um serviço ao Senhor. E claro, existe essa confusão, né, que normalmente nessa visão humana que está muito, muito cravada em nós, é que se eu estou bem, então eu estou sentado num trono que seja o trono do papai, da mamãe, do filhinho, de netinho, de vovó, não importa, mas eu estou bem porque alguém traz para mim, alguém me dá uma coisa, Alguém me serve, né? serve, alguém está à minha disposição, aí que nós achamos, agora que eu estou bem, por quê? Porque eu estou sendo servido, né? Não sei de onde vem este olhar, né? Não sei se não é um pouco também uma sombra do pecado que deu início de todos os pecados, ou seja, da soberba. Sim. No final das contas, a soberba é mãe de todos os outros pecados. Sim. Eu Por acredito isso, também. pode ser que ela também está um pouco em nós e essa vontade, eu sou acima dos outros. No final das contas, daquilo que se pelo menos compreende que o Lúcifer, ele olhou acima a si mesmo e não quis abraçar o plano de Deus, de servir a Deus, porque achava que ele, nesta altura na qual ele se encontrava,
que ele não deveria servir alguém que é inferior como um ser humano. E sim, ao contrário. Por isso ele disse, não servirei. E esta visão pode ser que está em nós e por isso nós estamos esperando que os outros nos servem. E aqui o próprio Deus, ele está se colocando como exemplo para nós, exemplo que eu acho que mexe conosco ainda mais do que exemplo de própria Maria. Porque se vamos olhar por um ângulo correto, vamos perceber que este Deus, que é dono de tudo que existe, maior do que o universo, ele é plenitude de tudo que é bom, positivo, grande, sábio, onipotente. E este Deus, que é muito, muito, muito acima de qualquer realidade criada, inclusive do ser humano, ele se coloca a serviço do ser humano. Ele que se coloca ao nosso serviço. É verdade. Ele fala, eu vou te servir. Claro, existe em nós aquela postura que nós ouvimos no Evangelho de São João, postura de Pedro. Quando Jesus chega para lavar os pés dos apóstolos. Chega para o Pedro e Pedro fala, não, você vai me lavar os pés? Não, tu nunca me lavarás os pés, fala Pedro. Por quê? Ele reconhecia Jesus como Kyrios, como seu Senhor. Como é alguém que está acima de mim vai me servir? Então, existe em nós, eu acho que, porque nós queremos que os outros nos servem, essa também convicção que nós temos que então servir aquele que é maior do que nós. Como o gesto que cabe a nós, e aquele maior só cabe de receber o nosso serviço. Sim. E ele nos confunde quando ele vem para nos servir. Porque no final das contas, criando todos nós, ele não serviu a nós. É isso que o senhor está falando, porque, consequentemente, quando a gente também se acha mais do que alguém, a gente acha que alguém tem que nos servir. Né? Exatamente, eu falei isso. Tem essa como se fosse confusão dentro de nós. Ele criando a nós e nos mantendo em existência, e não está nos servindo. Ele está se servindo. O que acrescenta em Deus, o que se acrescenta ou aumenta, onde ele se torna maior ainda porque ele está nos servindo? Não. Nós sabemos que ele é plenitude, ele não precisa nada mais que poderia acrescentar alguma coisa a ele. Não, ele é pleno. Por causa disso, ele não precisa nada, mas quer nos servir e nos serve. Encarnação do Filho de Deus. Não foi ato de serviço? Sim. Nascer nessa condição, como nós falamos, sobre Natal. Né? Nascer no meio de nós, naquela simplicidade, no meio daquela, olhando fisicamente sujeira de um estábulo, olhando espiritualmente, talvez pior sujeira do coração do ser humano. Ele nasce no meio de tudo isso. Isso não é serviço. Entrega. Não é entrega a nós. Ele se entrega desta. Ele fala, eu quero servir. Exatamente isso que nós percebemos naquela memória da última ceia, que nos exatamente transmite São João. É interessante. São João, ele não fala sobre consagração do pão e do vinho, Jesus como alimento. Ele fala sobre Jesus que se coloca a serviço dos seus apóstolos e explica para o Pedro depois, eu preciso te servir, porque se eu não vou te servir, você não vai ter parte comigo. Interessante. Você sozinho não vai chegar aonde você pode chegar. Você pode mover montanhas, fazer não sei qual obra maravilhosa humana. Você não vai chegar aonde é o seu lugar se eu não te servir.
Então, aceite o meu serviço. Aceite meu serviço. Você precisa do meu serviço. Mas que este meu gesto de te servir seja a maior motivação para você fazer isso também com teus semelhantes. Para você sair ao serviço. Aí nós vivemos isso em cada Santa Missa. Nós temos que ter consciência disso. Cada Santa Missa, conforme relato de São João da Última Ceia, é o convite para este serviço. Não, mas como que eu consigo fazer isso? Eu sou limitado. Eu vou aguentar, eu vou conseguir chegar a este patamar? Aí Jesus fala, sim, basta você se alimentar com meu corpo e meu sangue. Isso é isso é verdadeira comida, isso é verdadeira bebida que te dão aquela força que você precisa para chegar exatamente onde eu quero te levar, te servindo como alimento e como aquele que te dá todas as graças com isso necessárias para o seu crescimento, para a sua vida. Aceite isso, aproveite e exatamente viva acima a sua vida. E nós, como falei, repetimos isso, vivemos isso em cada Santa Missa. Vale a pena lembrar e olhar assim que em cada Santa Missa somos convidados a servir e em cada Santa Missa somos capacitados pela presença do corpo e sangue de Cristo em nós a isso. Essa presença, como destaca Santo Agostinho, né, ela é transformadora. Ele usa uma bonita imagem, né? Quando você recebe um alimento, este alimento se transforma em seu corpo. Sim. O que é bom, proveitoso neste alimento, ele exatamente, o teu corpo absorve, se transforma em células e tudo mais. O que a gente não aproveita, bota para fora. Mas com a Eucaristia é o contrário. Nós que somos aproveitados pela presença de Jesus dentro de nós. Ou seja, ele usa de nós aquilo que é bom para que possamos nos transformar nele e o que não presta, aí que botar para fora. Tira para fora. Eu acho interessante essa questão do serviço, porque na passagem, né, de Marcos 10, do 42 ao 45, que o João citou, quando o Tiago e João pedem, né, para ficar um à direita e um à esquerda, a resposta de Jesus é muito interessante. Entre vós não será assim, ao contrário, aquele que dentre vós quiser ser grande, ele fala, ser grande, seja o vosso servidor. E aquele que quiser ser o primeiro dentre vós, seja o servo de todos. Aí ele cita a sua própria missão. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Fica esse grande paradoxo. A gente, nesse mistério da invisibilidade que nós estávamos falando antes do programa, né? A gente tem que deixar Jesus aparecer para sermos grandes, né? A gente tem que deixar Jesus aparecer para sermos o primeiro, que ele está citando aqui na passagem, né? Não praticarmos a vanglória, não sermos vaidosos e deixarmos realmente Jesus atuar em nós e ajudar-nos a servir não somente ele, mas o próximo, né? Porque servindo ao próximo, nós servimos a Deus, né? E porque podemos dizer assim, usando linguagem humana, porque ele tem moral para nos pedir que nós sirvamos aos outros? Porque ele fez isso, né? Porque ele fez isso antes. Porque antes de nos pedir... Versículo 45, né? Antes de nos pedir isso, ele já fez muita coisa por nós. Ele já nos serve. E por isso convida, vem servir comigo ao teu irmão, a qual eu já sirvo. E eu te convido, vamos juntos servir aquele seu irmão. E ele se diminui. O próprio Jesus, que é Deus, ao fazer isso, ele... Como está em Filipenses, né? Ele se esvazia da divindade para assumir a humanidade, a natureza humana e dar a vida por nós. A grande pergunta é, diante de quem você quer ser grande, né?
Diante de quem? Diante dos homens ou diante de Deus, né? Porque a resposta de Jesus é para aquele que quer ser grande diante dele, né? Ou seja, sirva. Né? Exatamente. E nós entendemos que temos que ter este olhar que aprendemos com o próprio Deus. Olhar que Ele nos ensina. Não é o olhar do mundo. O olhar do mundo é contrário. Isso tem que ser muito claro em nós que isso é uma caminhada espiritual, caminhada dos pensamentos na base da nossa fé. Só assim que nós vamos entender, ver sentido e realmente nos colocar à disposição. Então, desejo para vocês, para todos os ouvintes da Rádio Catedral, que este novo ano seja um ano grande, como nosso serviço exatamente colocado à disposição do próprio Deus, servindo a Ele, que nós possamos servir bem aqueles que Ele colocar no caminho da nossa vida. Que bom Deus abençoe todos nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.